Olha, você sabe o que é uma toupeira cega? Olha, tá dando o que falar o xingamento que o Nicolas Ferreira fez ao filho 04 do Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, né? Jefferson, um desentendimento, um racha, uma briga, uma confusão aí entre o Nicolas e os filhos do Bolsonaro, né? Os irmãos do Flávio, que é o pré-candidato do PL à presidência da República. E dessa vez foi o filho mais novo, né? O Renan, que foi alvo aí de vamos dizer assim, um ataque ou uma reação desproporcional do Nicolas na rede social, publicamente. O que é que isso, Jefferson, pode atrapalhar na eleição do Flávio Bolsonaro? Boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um Política em Off. Boa tarde, Israel. As roupas sujas ali são sempre lavadas em rede social, né? A gente não tem aquela descrição de vamos resolver os nossos problemas dos bastidores para não ter nenhum prejuízo público, né? Muito pelo contrário. Eu acho que eu não sei medir nesse momento um prejuízo para a candidatura, mas a gente tem um retrospecto aí de que existe uma clara tensão entre o Nicolas e os filhos, e é uma tensão que a gente pode teorizar, especular, que pode sinalizar uma ruptura a médio prazo. Mas você acha que ainda nesse pleito agora, ainda nesses meses que precedem o pleito, há esse risco? Não, acredito que não. É uma coisa para depois, né? Porque aí eu vejo como reacomodação futura Sim. de interesses políticos, e não só pessoais, interesses de grupos políticos. Sim. Começa a ficar muito claro, o Eduardo já deixou isso muito claro, que ele tem um incômodo com a figura do Nicolas. Verdade. Então, aí agora esse entrevero aí com o Renan. Só falta o Carlos agora, né? Se já não teve embaixador e a gente não está sabendo, né? Então, assim, me parece que os filhos, eles têm um incômodo muito, mas muito grande com a influência, com o tamanho que o Nicolas conseguiu construir a sua figura, né? Então, há esse... E o Nicolas, ele tem um capital político aí, eleitoral. A gente pode... E aqui eu não estou discutindo a atuação parlamentar do Nicolas, que aí a gente entraria em outro campo. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo capital político, voto. Sim. Que, assim, coloca ele também numa posição muito confortável. Cresceu muito o Nicolas, né? Exatamente. Assim, eu vou colocar num ponto bem aquele português, bem... Quem é Jair Renan perante a figura do Nicolas politicamente, eleitoralmente? Então, assim, me parece que o que a gente está tendo são desentendimentos aí, gerados muito provavelmente por ciúmes. É o que fica realmente claro. Né, a médio prazo, a gente pode chegar a ter alguma ruptura por reacomodações de interesses. Não, com certeza, com certeza. Vamos dar uma olhada nessa história, né, da toupeira cega para que a gente possa compreender. Pronto, na tela já, Jefferson, para a gente dar uma olhada aqui nessa história, né, que ganhou aí os noticiários políticos nesses últimos dias. E a história é o seguinte, que tudo começou, né, com a resposta do Nicolas ao influenciador bolsonarista Júnior Japa, que ironizava o deputado por ter trocado, né, a camisa em um vídeo divulgado nas redes sociais. Se trocou a camisa preta pela branca é porque sentiu, escreveu o internauta. A confusão aqui, né, começou justamente pela cor da camisa. Então a gente já vê o nível da discussão, né? Nicolas usando camisa preta e as acusações eram de que ele
deixou de usar o verde e amarelo, a camisa amarela da seleção, para se distanciar do grupo político. Então, a confusão começou por aí, né? Nesse tema, assim, super importante para o Brasil. Mas o que aconteceu depois foi que chamou a atenção. O parlamentar mineiro, então, respondeu: vou mandar emenda também para internar vocês no hospício. E aí, com o comentário, o Jair Renan entrou na confusão. Ele respondeu a Nicolas com aquela brincadeira que faz na internet, né? Usando as falas ali que tinha entre Galvão e Tino Marcos no futebol da Globo. E o Renan respondeu a Nicolas perguntando: Galvão, em referência ao bordão, né, do Tino Marcos. E após isso, o próprio dono da página que estava ali interagindo com eles, né, que era o do vlog Lisboa, como vocês estão vendo aqui na tela, ele perguntou: diga, Tino, como o Galvão fazia, né? E o Jair Renan Bolsonaro disse: sentiu. Ou seja, fez uma brincadeira ali, deu uma cutucada, como se o Nicolas tivesse perdido ali as estribeiras, né, na hora de responder a questão da camisa. E aí, com a cutucada, a resposta do Nicolas é que ganhou aí essas manchetes, né? O Nicolas disse o seguinte, abre aspas para o Nicolas: se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, o Jair Renan e o vlog do Lisboa, não alcança a de uma toupeira cega. Meu amigo, que é isso, Jefferson? Olha, o fato, né, Jefferson, é que isso ganhou as manchetes dos noticiários políticos, porque é uma reincidência aí, até com pouco tempo aí de imagem da última briga na internet que o Nicolas tinha tido no caso, com o Eduardo, né? Aquele kkk da discórdia. Tem vídeo aqui no canal, se vocês procurarem, tem vídeo aqui no canal comentando isso. E, mais uma vez, a gente precisa ser justos, é que na época a gente fez muitas críticas ao Eduardo, né, porque o Eduardo, lá dos Estados Unidos, parecia estar jogando contra, mas dessa vez o Eduardo nem tá no meio da confusão. Só que houve uma provocação ao Nicolas antes da resposta dele, né? Pois é aquilo que eu te falei, nós temos um sem número de influenciadores bolsonaristas, como eles dizem, né? Os influenciadores bolsonaristas, que são fiéis, lógico, a si próprios e depois à família, ao projeto ali. Só que quando a gente entra nesse campo da internet, com todo mundo dando opinião, eu vou com a sua cara, eu não vou com a cara do fulano, e vai criando... Isso é muito comportamento de rusga de adolescente em rede social. Isso. Exatamente. Rusga de adolescente. E se a gente for parar para pensar, para um político, seja Nicolas, seja o Jair Renan, que é um garoto ainda, muito novo, não tem vivência política. Nicolas também, embora já esteja aí com mandatos nas costas, né? E o influenciador, eu vou até dar desculpa, porque influenciadores vivem de polêmicas também. Eles precisam desse... Mas um político, nós estamos em 2026, eu vou usar aquela... Em pleno 2026, você não ter a manha de saber que qualquer vírgula na rede social vai se transformar em notícia, em especulação, e de repente vai crescer mais do que... É muito amador isso. Porque a gente sabe, qualquer coisinha na rede social, ela toma uma proporção, às vezes, 3 vezes maior. Totalmente. Pauta a imprensa, pauta não só a imprensa séria, como pauta essa imprensa que vive de caça-clique. Então, assim... E pauta os adversários, né, Nicolas? Né, você Jefferson? passa também uma sinalização de discórdia, claramente. Exato. É munição para os adversários. Embora eu vou deixar aqui para uma polêmica, mas a gente sabe, assistindo aos discursos, que o Jair Renan, de fato, não é uma pessoa da intelectualidade. Então, assim, o Nicolas ainda cutucou quase que certeiramente, né? Não é alguém que a gente vai chamar para um debate muito elaborado intelectualmente. Mas, gente, é maneira, né?
Porque aí, se isso for escalando, como é que você chega no período eleitoral? Exato. E aí quem sentiu, aproveitando aí o que falou, foi o próprio Flávio dessa vez. Antes da gente falar do Flávio, deixa eu já pedir para que você, nesse momento, deixe aí sua curtida, deixe aí seu comentário sobre essa confusão toda, essa reincidência aí da briga entre os filhos do Jair Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. O que é que você acha de toda essa situação? O que é que pode estar acontecendo para que isso seja tão reincidente? E aí deixa a tua opinião. Aproveita e se inscreve no canal, né? E se inscreve, que é muito importante. Muito importante você se inscrever e deixar aí a tua notificação também ligada. Ativa as notificações. Mas como a gente estava falando, o Flávio dessa vez sentiu, né? Vamos dizer assim. Viu que precisava colocar o dedo ali para tentar apaziguar as coisas, tentar frear esse tipo de acontecimento que fatalmente atinge a sua pré-candidatura, de uma forma ou de outra, agora ou depois, mas é algo que atinge diretamente a sua pré-candidatura. E aí, o Flávio disse o seguinte, deixa eu colocar na tela também para vocês verem, que o Flávio falou que, diante de tantas boas notícias, uma coisa continua me preocupando, as provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. O Flávio já falando nessa questão dessa briga interna, né? Desse fogo amigo que está acontecendo. E aí o Flávio disse ainda que não precisa pressionar ninguém ou me defender de pessoas que também querem Bolsonaro na presidência da República, né? Disse Flávio colocando que conta com a defesa de todos contra a esquerda, mas que é preciso entender o tempo de cada um. Olha, eu achei até brando, né, o que o Flávio trouxe, Jefferson. Publicamente, né? Publicamente, pelo menos, né? Em fala muito popular, o pau deve ter cantado por trás, mas publicamente eu acho que já pode, o Flávio já pode colocar aí algumas palavras que demonstram a liderança dele, né, em relação ao grupo, né, e não só tá cobrando, fingindo que tá ali, vendo o que tá acontecendo e coloca uma palavra. Tá na hora do Flávio mostrar que tem pulso firme e que tem, tem as rédeas aí do grupo todo, não é isso? Tem as rédeas, é difícil essa colocação. Se tem ou não tem, a gente não sabe, né? Mas ele tem que assumir as rédeas da família, o que é pior ainda. Família sempre dá problema em campanhas eleitorais, a gente está vendo isso aí. Então, assim, é um problema familiar, o que a gente está vendo aí não é um problema político, não é uma crise política, é uma crise familiar, são os irmãos. E a gente tem uma noção muito... Começa a ficar muito evidente que o Flávio, entre aspas aqui, ele é o patinho feio, né? Ele é muito diferente dos outros irmãos. Verdade. A postura, o jeito político dele, fica claro que o Flávio, eu vou colocar aqui, ele é uma pessoa mais sensata politicamente. Enquanto os irmãos, eles são aquilo que eu vou, não sei, o pessoal do interior talvez me entenda, são mais turrões, é aquela coisa meio cabeça dura. Reativos, né? Só que isso me parece que, pegando aí pelo que a imprensa divulga, de fato, estão fazendo listinha e mandando telefonema ou pressão pública, e aí publica um vídeo. Gente, assim, nós estamos falando de disputa para a presidência da República, não é posicionamento para um síndico de condomínio, né, que você vai fazer pressão. Então, é complicado, porque, de novo, isso não é uma questão política, isso está dentro da família. Não, total. E quando é um problema familiar, a gente tem aí algumas questões que realmente são mais complicadas. A gente que trabalha com campanha eleitoral, a gente sabe, né? Que tem uma hora que a gente precisa intervir, que o candidato ele precisa realmente tomar atitudes mais enérgicas dentro do grupo familiar, quando esse tipo de interferência acontece, mas nunca é uma coisa fácil. Agora, como a gente disse, o pau deve ter cantado, porque o Nicolas, tá? Depois da manifestação do Flávio, depois do post do Flávio, o Nicolas disse que tem sofrido ataques por parte de alguns integrantes da família há 3 anos,
e que todo ser humano, abre aspas, tem um limite. Mesmo assim, ele reforçou o apoio ao senador e disse que vai fazer de tudo para que o Flávio chegue ao Palácio do Planalto. Então, para a gente só ter isso na mente. O Nicolas se colocou ali porque realmente deve ter sido cobrado, né, por trás. Alguém chegou para ele, ó, Nicolas, tu tem que tá junto, então se desculpa aí e vamos seguir a vida. Mas quando a gente fala de família, aí a gente tem um cenário mais complicado, porque como você falou, o Flávio é o Bolsonaro moderado, como ele vem vendendo, né, essa história de Bolsonaro moderado, mas no final das contas realmente é. E é um ponto porque o Nicolas é um aliado que tem voto. Total. Um dos principais aliados dele. Os outros irmãos aí, causadores de confusões. Eduardo teve uma votação muito grande em São Paulo, mas nós precisávamos ver como que o Eduardo sairia nas urnas agora, para dizer se ele tem uma votação ou não. Depois de tudo que aconteceu, como ele está. Carlos e Jair não têm voto. Então, a conta política no final é quem é o aliado mais estratégico para a minha campanha. Então, aí a gente está falando não é de paixão, não é de apoio, não é de eu gosto do fulano, não. Nós estamos fazendo aquele cálculo frio político. O cálculo frio é o Nicolas é dono de uma votação, de uma popularidade, de um poder de influência, principalmente em rede social. Gostando ou não dele, a gente não pode... você que está assistindo, você pode não gostar dele, mas você tem que concordar com a gente. Ele tem uma influência muito grande nas redes. Um vídeo dele, às vezes, pauta debates. Sim. Pauta debates na imprensa, às vezes pauta até mesmo atitudes do governo federal. É um aliado que na conta fria ali, você não pode... brigar a ponto de meio que querer empurrar ele para outro lado. Você tem que manter ele contigo. Não, e eu acho que é um tema, Jefferson, que a gente pode até ter um vídeo mais na frente falando sobre o papel do Nicolas na campanha do Flávio, porque eu acho que, inclusive, o Nicolas é o principal ativo de gestão de crises pro Flávio. Acontece alguma coisa, Nicolas surge ali com aquele vídeo de parede preta dele. Cara, aquilo tem um alcance gigantesco para o campo conservador, para o PL, consequentemente, e que fura a bolha. E fura a bolha. Nicolas, na minha visão, é o principal puxador de votos, tá, do PL em todo o Brasil. Não é só em Minas Gerais. Sem dúvidas. Eu vou trazer um parênteses, não sei se alguém aqui que está nos assistindo acompanha, a gente que mexe com política, eu, Israel, acaba que a gente acompanha isso diariamente, seguimos perfis a rodo. Então, mas só para vocês terem uma ideia, o Nicolas pauta as redes sociais, o trabalho de comunicação do Guilherme Boulos há meses, que a cada 5 posts do Boulos, 10 são sobre o Nicolas. Existem vários parlamentares, deputados, principalmente deputados da esquerda, que quase todo o conteúdo de rede deles gira em torno da figura do Nicolas. Só para vocês terem uma ideia do capital político. Então, o Israel colocou um cabo eleitoral, um aliado que a gente... quando a gente faz conta política, é aquela pessoa que a gente tem que ter com a gente. A gente não tem que hostilizar. E eu vou fechar o meu raciocínio só deixando uma... Se esse vídeo chegar em alguém, deixar o conselho aqui, se conselho fosse bom, né? Mas vamos lá. Roupa suja, gente, vamos lavar isso. 4 paredes em casa, nada de trazer para a rede social, porque chega uma hora que notinhas não vão resolver mais. Totalmente, meu amigo, totalmente. Concordo com você 100%, principalmente em campanha eleitoral, numa campanha tão acirrada que a gente está vendo aí entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em outras campanhas a gente já faz assim, tá com algum problema com algum aliado, coloca dentro de uma sala, se matem os dois ali e ali resolvam. Mas extrapolar isso para fora é brincar muito com a sorte, né? Porque...
isso pode fazer diferença lá na frente, fatalmente. Da outra vez com o Exatamente. Eduardo, o Valdemar, o presidente, disse que ia nos Estados Unidos, inclusive, falar com o Eduardo. Talvez tenha funcionado, porque o Eduardo, nesses últimos dias, aí tá mais quietinho em relação ao Nicolas. Mas tem que resolver isso internamente para que isso não se rebata na campanha. Há coisas mais importantes para uma campanha eleitoral do que isso. Totalmente. E aí a gente vai ficar de olho, né? Ver o que é que acontece, se os meninos vão se comportar. O Bolsonaro, o pai, né? Ele não pode estar dando entrevistas, mas a gente imagina como é que deve estar o humor do Bolsonaro na prisão domiciliar nesse momento, né? Em relação a esse tipo de coisa. O Bolsonaro talvez seja o principal interessado na eleição do Flávio. Exato. E vendo essas coisas acontecerem, certamente o Jair Bolsonaro não deve estar muito feliz aí. E aí, em relação ao Nicolas, né, já pra gente finalizar, o Nicolas é um cara que todo mundo sabe do potencial dele de voto, né? A gente não tá falando de atuação, se é bom ou ruim parlamentar, mas de voto o cara tem um potencial enorme, e tem um potencial enorme para chegar a outros cargos nas próximas eleições. O Nicolas é muito novo. Certamente a gente teria um outro cenário se o Nicolas tivesse mais idade nessa eleição para disputar outros cargos. Exato. Mas como ele não tem, ele vai juntando ali o capital político dele, na hora certa deve colocar o seu bloco em outros lugares aí, a gente vai estar acompanhando por aqui. Então é tudo, no final de tudo, é um jogo de interesses, né Jefferson? Como é a política, todo mundo tem seu interesse particular e no final de tudo a gente vê como é que as coisas saem. Agora tem que entender que, às vezes, o seu interesse depende do interesse do outro também, né? Aí senta numa mesa, quietinho, vamos resolver, vamos fazer os nossos acordos, sem precisar de infantilidade em rede social. Exatamente isso. Deixa para ex-Big Brother fazer isso. Exatamente isso, meu amigo. Vamos lá, a gente vai continuar acompanhando, tá, gente? Qualquer novidade, qualquer nova desavença, qualquer nova rachadura aí nessa relação, a gente traz aqui para vocês. Relembrando mais uma vez, deixa aqui o teu comentário, deixa o teu like e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jefferson. Ao longo dessa semana, minha participação aqui, eu vou trazer uma visão maior de Brasília. Jefferson é nosso correspondente essa semana em Brasília, onde o poder acontece lá em tempo real. O Jefferson vai estar trazendo algumas informações de bastidores pra gente no Política em Off. Valeu, até a próxima. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Até mais.